ao nosso canal Química com Jones. Esse canal que é feito para você realmente aprender química e elevar a sua nota e gabaritar as suas provas. Galera, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos, que são compostos moleculares que na presença de água, ou seja, em meio aquoso, vão se ionizar e liberar cátions ou íon H+. Mas espera aí, você ficou em dúvida o que é um composto molecular? Pessoal, compostos moleculares são aqueles compostos formados por ligações covalentes, onde vai haver compartilhamento de elétrons. Esses compostos têm como principal fundamento a ligação entre um hidrogênio e um ametal, ou um ametal mais outro ametal. E, aproveitando a deixa, uma pergunta que tem sempre sido colocada aqui no nosso canal. Ai, prof, toda vez que eu ver um hidrogênio, vai ser um ácido? Não. Toda vez que você ver um hidrogênio ligado como um composto molecular, ou seja, com um outro ametal, tá legal? Aí sim vai ser um ácido, pois ácidos são o que? O hidrogênio como um composto molecular. Já se o hidrogênio estiver ligado, por exemplo, a um metal como o sódio, tá? O número de oxidação desse hidrogênio vai valer o quê? -1. Quanto nos ácidos, ele vai valer o quê? +1. Sendo que ele já vai ser formado por uma ligação iônica, pois o metal nós temos um cátion, o hidrogênio já é um ânion, então nós temos o quê? Transferência de elétrons. E aí ele vai ser chamado o quê? De hidreto. Então já guarda essa dica no coração para você não ter mais essa dúvida aqui no canal do Professor Jones. Então, como nós falamos, eu tenho um determinado ácido como o ácido clorídrico. Na presença de água em meio aquoso, o que é ionização, galera? Nós sabemos que íons, como nós vemos aqui, nós temos cargas elétricas. Todo metal vai formar um cátion e todo ametal, tá legal? Vai formar o quê? Um ânion. Só que aqui nós sabemos o quê? Que uma ligação covalente não tem cargas elétricas. Todos os ametais, tá legal? Eles têm como uma propriedade deles o quê? Ganhar elétrons ou atrair elétrons do outro átomo. Então nós sabemos o quê? Que o HCl é formado por uma ligação covalente polar. Como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ele vai atrair o quê? O elétron do hidrogênio mais próximo de si. E ao fazer isso, ele vai formar o quê? Uma polaridade negativa. O hidrogênio, como um elemento menos eletronegativo do que o cloro, tendo seu elétron afastado do centro do seu núcleo, ele vai fazer o quê? Ter uma polaridade positiva. E ao estar em meio aquoso, vai haver a quebra dessa ligação aqui no meio e vai produzir o que? Íons H+, mais Cl-. Isso é o processo que nós chamamos de ionização. Tá legal? Então, a ionização só vai acontecer o quê? Em compostos moleculares em meio aquoso, ou seja, na presença de água, em que vai produzir o quê? Íons. E o ácido vai ter o quê? A liberação em meio aquoso desse íon H+. E ao se juntar com a molécula de água, tá legal? Esse H+, vai produzir o íon hidroxônio ou hidrônio, que é H3O+, que é o hidrônio. Tá legal?
Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre as propriedades. Mas o que nós vamos falar hoje? Como você vai distinguir, tá legal, um ácido. Um ácido vai ser o quê? Formado por um hidrogênio mais um ametal com um composto molecular. E em meio aquoso vai liberar o quê? Esse íon H+, ou o íon hidrônio, que é esse H3O+. Beleza? E aí, quando nós falamos de ácido, nós temos dois tipos de ácido. Já tiro o print aqui, que o prof vai apagar. Beleza? Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos de ácido. Os hidrácidos que nós vamos falar hoje, que são os ácidos que não vão possuir na sua fórmula, ou seja, na sua composição, o elemento oxigênio, e os oxiácidos que vão possuir o elemento oxigênio. Por exemplo, eu tenho, como nós vimos, o HCl. Ele é um ácido, tá legal? E não tem o elemento oxigênio. Então ele vai ser o quê? Um hidrácido. Já eu tenho o HClO3, que é o ácido clórico. Tá legal? Vamos aprender na próxima aula a nomenclatura desses oxiácidos. Como ele possui o elemento oxigênio, ele vai ser o quê? Um oxiácido. Entendeu a diferença? Hidrácido não possui o elemento oxigênio. Já o oxiácido vai possuir o elemento oxigênio. Tranquilo? Então, vem aqui para os hidrácidos, tá? Então, os hidrácidos são ácidos que não vão possuir oxigênio. Então, exemplo deles, eu tenho o HBr, o HCl, o HI, H2S, HCN, entre muitos outros. Tá legal? Como é que se dá a nomenclatura desses hidrácidos? É bastante simples. Infelizmente, você vai ter que decorar, fazer exercícios para treinar e praticar a nomenclatura desses hidrácidos e guardar isso no coração, pois nas outras funções inorgânicas você vai precisar dessa nomenclatura. Vem cá comigo. A nomenclatura dos hidrácidos, tá, vai se dar com ácido mais o elemento mais a terminação hídrico. Então isso aqui é o que vai distinguir, por exemplo, a nomenclatura dos hidrácidos para os oxiácidos. Essa terminação hídrico. Veja bem, aqui eu tenho o que? HBr. O BR é o que? Bromo. E aí quando eu pego o HBr, eu sei que é ácido, eu tenho o elemento bromo, só que para ficar bonito, tá legal? É mais fácil de nós falarmos, eu vou tirar esse O e vou botar o que? Hídrico. Vai ficar o que? Ácido bromídrico. Concorda comigo que é mais simples de falar ácido bromídrico do que ácido bromohídrico? Sim? Então vamos lá. Aqui eu tenho um cloro. Então vai ser ácido, eu tenho cloro, tiro a vogal O e boto hídrico. Vai ficar o quê? Ácido clorídrico. O HI é o iodo. Vai ficar ácido iodídrico. O H2S é o enxofre. Nós vimos o quê? Que para nomear o enxofre nós vamos utilizar o seu radical, que é sulfo. Então vai ficar ácido sulfídrico. Já aqui o HCN, o CN é cianeto. Então HCN vai ficar o quê? Ácido cianídrico. Beleza, pessoal? Já tira o print aí que o prof vai apagar. No próximo quadro nós vamos ver
a força desses ácidos. Vai ser muito importante também nas futuras funções inorgânicas. E você vai ter que decorar e guardar no coração. Tirou o print? Beleza? Vem cá comigo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a força desses hidrácidos. Galera, quando nós falamos, por exemplo, de um hidrácido forte, tá? Força dos hidrácidos. Nós estamos falando o quê? De um hidrácido forte, um hidrácido moderado ou um hidrácido fraco. Os fortes vão ser o ácido clorídrico, HCl, ácido bromídrico, que é o HBr, ácido iodídrico, que é o HI. Moderado, nós temos apenas um, que é o ácido fluorídrico, que é o HF. Já os fracos são todos os demais ácidos. Exemplos: H2S, que é o ácido sulfídrico, e o HCN, que é o ácido cianídrico. Galera, fico muito feliz por ter você aqui no nosso canal, ter assistido a essa nossa videoaula. E se você gostou, já curte aí, já espalha para geral, que aqui no canal do Professor Jones tem muito conteúdo e de qualidade para o seu aprendizado em Química. E se você gostou dessa aula, já bota o seu comentário aí e compartilha e salve o nosso vídeo. Lembrando que se você precisa de uma aula de reforço escolar, elevar a sua nota, fugir da recuperação, nós trabalhamos com aulas particulares para todo o Brasil. Tchau, galera, tudo de bom.